que diz assim, vai falar do bom samaritano, que diz assim, Lucas 10, versículo 25, todo mundo já encontrou? Que diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, que está escrito na lei, como interpreta a isto? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, fazei isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, e os quais, depois de tudo, lhe roubarem, lhe causarem muito ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Aleluia. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de longe. No versículo 35. E no dia seguinte, tirou 2 talentos e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e alguma coisa gastares, mas eu indenizarei enquanto voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse, vai, procedeu tu de igual modo. Amém? Curva as vossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entro na tua presença mais uma vez. Peço ao Senhor que o Senhor venha me dando, Senhor, a palavra, que o Senhor já me deu o Espírito Santo. Que toda a mente, Senhor, que estiver fechada, venha se abrir para esta palavra. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada um que aqui se encontra. E na minha também, porque quando eu estava montando essa mensagem, o Senhor também ministrou muito no meu coração sobre essa palavra. E é assim que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essa palavra não volte vazia, penetre no cada coração daqui dos ouvintes, e principalmente da gente que somos líderes, que estamos pregando, amém? Aqui vai falar de um bom samaritano. É uma palavra do bom samaritano, que quando Jesus, aqui vai falar de uma parábola que Jesus estava repreendendo. Tinha os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Por isso que Jesus contou essa história, essa parábola aqui. Porque não tem condição de judeus e samaritanos andar juntos se não se gostarem. Então aqui Deus, o intérprete da lei, ele queria pegar Jesus em alguma falta. Ele queria colocar Jesus à prova. Porque ele sabia. Ele entendia do que ele estava perguntando para Jesus. Só que ele queria pegar Jesus, queria provar Jesus, se Jesus sabia responder às perguntas dele. Só que eu digo, já abro um parênteses para a igreja, ninguém pega em Jesus em falta nenhuma. Ninguém pega Jesus desapercebido. Ninguém coloca o nosso Deus, ninguém coloca Jesus à prova. Pelo contrário, Ele que coloca eu e você à prova. E aqui esse intérprete da lei aqui, ele queria provar Jesus, queria pegar Jesus em alguma falta. Só que não pegou Jesus, porque Jesus é Jesus. Aleluia. E aqui vai dizer, Jesus começa a narrar para ele: o que tu interpreta essa lei?
Aí ele começa a dizer. Aí ele começa a perguntar ao Senhor o que ele poderia fazer para herdar a salvação. Aí Jesus começa a dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E principalmente, não é só amar o nosso próximo como a ti mesmo. Eu vou falar sobre o que é o meu próximo e quem é o teu próximo. Aí Jesus começa a dizer para amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele começa a dizer aqui para ele: amai o Senhor teu Deus. Primeiramente, amarás primeiramente o Senhor teu Deus. O que o Senhor está dizendo para a igreja essa noite? Antes de nós querer amar o nosso próximo, alguém, primeiramente, igreja, ama o teu Deus. Nós temos que amar e entender quem é Deus. Primeiramente, ninguém ama ninguém é bom, se não primeiro nós amar a Deus. Porque se ninguém ama a Deus que não vê, eu digo para você que você não ama ninguém. Tem gente aí dizendo que, anda abrindo a boca dizendo que ama o próximo, que ama a Deus, que ama fulano, cicrano. Se você primeiramente não amar o teu Deus, eu digo para você que você não ama ninguém. Primeiramente eu e você tem que amar esse Deus aqui. Temos que amar primeiramente, é o primeiro mandamento: amarás o teu Deus como a ti mesmo. Amarás o teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor. Amarás o teu Deus com todo entendimento. E se você não entende, se você não sabe quem é esse Deus, você não ama Ele. Aí aqui vai dizer, mais na frente Jesus começa a falar para o intérprete da lei. Jesus vai dizer para ele, aí ele diz, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a dizer, começa a contar a história do homem que descendo a Jericó, encontrou-se com ladrões e salteadores, roubaram ele, meteram uma surra, deixaram o meio morto. E aqui vai contar, Jesus está contando para o doutor da lei, está explicando para ele aqui, narrando uma história, para ele entender o que é amar o próximo, ter amor pelo próximo. Aí Jesus começa a contar para ele. Aí ele começa no final das contas, ele começa a dizer, Jesus diz, estava descendo, o homem desceu, apanhou, levou uma surra, foi roubado, ficou quase morto. Aí Jesus vai dizer que veio o sacerdote da casa do Senhor, que hoje é uma liderança, é um pastor, é uma missionária, aqui está falando de liderança. Talvez esse homem que quando ele passou, esse sacerdote, ele já tinha pregado na igreja, ele já tinha dito que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta. Ele adorou a Deus no templo, mas quando ele passou, que viu aquele homem meio morto, ele passou e olhou de lado, fingiu que não estava vendo aquele homem ali. Jesus dá hoje essa palavra para repreender. Para repreender, sabe quem? Liderança, gente grande. Que quando Jesus dá uma liderança, Ele coloca misericórdia na vida daquele que está liderando. Hoje Deus vai falar de misericórdia. A igreja tem misericórdia, porque hoje Jesus vai tomar, aleluia, a igreja a um meio muito grande, dizendo, tenha misericórdia. Porque se nós não tivermos misericórdia, nós não prestamos para servir, nós não prestamos, aleluia, para dizer que Deus é o nosso Deus, que Deus é o nosso amor. Se nós não tivermos misericórdia, Deus está longe de você. Aí Jesus começa a dizer, passou o levita, talvez tinha cantado uma canção linda, maravilhosa na casa do Senhor. Talvez ele cantou aquela canção que Edson Freire canta, do bom samaritano, que é aquela canção, quando a gente escuta, queima a nossa alma. Nós se treme da presença de Deus com aquela canção, com aquele louvor. O levita cantou a canção mais linda para o Senhor. O levita adorou na casa do Senhor. Ele cantou a entoação mais linda, maravilhosa para o Senhor. Mas quando ele passou, que ele ouviu aquele homem meio morto, caído, da surra que levou, todo ferido, jogado no chão, ele passou e olhou de lado, fingiu que nem viu. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou entrar, eu vou dizer quem é o nosso próximo. E não fez nada. Talvez você limpou a igreja hoje. Talvez você limpou a cadeira, serviu água. Você deixou a saudação. Você cantou. Aleluia, você louvou, você adorou. Pode ser até eu que estou pregando. Mas não tenha misericórdia, não adianta de nada. Eu não estou dizendo que nós temos que ter misericórdia pelas pessoas que não querem nada com Deus. Eu não estou falando da
igreja. Deus está falando que aquele não estava dentro, aquele estava fora. Mas quem é o nosso próximo? Aí Jesus começa a dizer para ele aqui, para o intérprete da lei. E ele começa... E aqui ele vai começar a falar sobre isto aqui. E nesta noite isso aqui é para mim e para você, principalmente liderança. Quando eu estava montando a mensagem, o Senhor mandou eu ir lá também para Tiago. Daqui a pouco eu vou ler para mim terminar a mensagem. Que não adianta nós que estamos dentro da igreja, principalmente que somos liderança, que está no altar. Por quê? Quem é o próximo? Eu vou entrar logo no negócio do próximo. Aí Jesus pergunta para ele, mas quem é o próximo aqui? Foi o sacerdote que passou e olhou e não ajudou? Foi o levita que olhou e não ajudou? Ou foi o bom samaritano que não tinha nada a ver para parar ali e ajudar? Não tinha nada a ver, ele parou, usou de misericórdia, colocou óleo, azeite, pegou o azeite e ungiu e limpou as feridas daquele homem que estava meio morto. E pegou o vinho e deu a ele, colocou no cavalo, no jumento e levou para a hospedaria. Chegou lá, ele deixou ele lá. E aqui ele vai dizer, olha, cuida deste homem. Porque quando eu voltar, eu vou te recompensar. Aqui é Jesus. Quem é desses três aqui que é o próximo? É Jesus. O nosso próximo é Jesus. Aí eu vou entrar aqui em detalhes. Se esse aqui for o que usou de misericórdia, é claro que é Jesus, querido. Porque quem parou e colocou azeite na ferida, e quem ajudou aquele homem a se levantar que estava caído do chão, foi o bom samaritano, foi o Senhor. E ele disse lá, quando eu voltar, eu te recompensarei. Jesus está dizendo aqui hoje para a igreja, faça, ajude. Porque quando eu voltar, o Senhor te recompensarei. Se tiver alguém precisando de ajuda, ajuda a igreja. Está precisando de alimento, ajuda a igreja. Está precisando de veste, dai, sapato, roupa, dá a igreja. Se Jesus disser hoje, ajude o seu próximo como a ti mesmo. Mas não sai ajudando todo mundo não, viu? Porque aqui esse bom samaritano, ele vai te mostrar quem é que você pode ajudar. Jesus vai mostrar a você quem é que você vai ajudar. Ele vai te dar revelação, vai mostrar a pessoa dentro do teu quarto. Vai passar a noite todinha vendo a cara da pessoa. Que tu não vai dormir de noite. Aí Jesus está dizendo, é esse, é o próximo, tu vai ajudar. Aí quando eu estava montando a mensagem, Jesus estava ministrando no meu coração. Em Lucas, em Tiago, aqui em Tiago que eu até marquei para mim falar. Aí você vai dizer assim, o que é que tem a ver essa palavra em Tiago, versículo 2 e o capítulo 14, o que é que tem a ver? Você vai dizer. Com certeza, porque quando eu estava montando eu disse, não tem nada a ver, mas Jesus disse, tem tudo a ver. Porque aqui vai dizer, meus irmãos, a qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não teve obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, de necessitado de alimentos, continuando, e qualquer entre vós lhe disser, ides em paz, e aqueles vós faltais vós, sem contudo lhe dá necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí me diga, Jesus está dizendo assim para nós, Jaron, que faz a obra, que vai fazer visita nas casas. Nós chega lá, usa a nossa fé, leva a palavra, fala de Jesus, e o irmão está lá morrendo de fome, o armário está vazio. Aí tu sabe que ele está necessitado de pão, de roupa, de alguma coisa. Ah, mas eu vou usar minha fé, vou levar
Jesus está tudo certo. Jesus está não. Aleluia, disso nada te aproveita. Leva Jesus, mas também tu leva alimento. Porque não adianta apresentar Jesus e saber que o irmão está necessitado, sem uma roupa, sem um alimento para comer, e você, com a mão de vaca, não dá, não ajuda. Aí Jesus disse, mostra a tua fé, e eu mostro as tuas obras. Tem que andar junta. Tem gente que não faz a obra, porque a obra não salva. Mas Jesus está dizendo, a fé sem a obra é morta. Que adianta? Que misericórdia é essa que nós temos? Nós vai, leva Jesus e deixa uma pessoa necessitada lá morrendo. Eu não tenho um coração miserável para ver uma pessoa passando necessidade, sem roupa, sem nada, e eu não dá não. Quando Deus me mostra na madrugada, eu passo a noite acordada perreada. Para no outro dia eu ter que arrumar. Quando a pessoa diz que está necessitada, eu quero dar logo. Eu não quero deixar nem para amanhã, eu dou hoje. Porque quem está com fome tem que comer hoje. Quem não passou fome não sabe o que é isso. Quem nunca andou sem roupa, que só tinha uma roupa para vestir de manhã e para ir para o culto lavar depois da manhã, não sabe o que é necessidade. E quem nunca passou por necessidade não tem amor pelo próximo não ajuda não tem misericórdia não. Só tem misericórdia pelo próximo quem passou necessidade. Que já tinha o almoço da manhã, mas não tinha janta. Tinha uma roupa para vestir hoje para vir para o culto, e amanhã tinha que lavar a mesma roupa para vir de novo. Não é, pastor Rivaldo? E tem muitos irmãos dizendo aí, ó, eu tenho uma fé, vou para a igreja, já falam de Jesus, está bom demais. Jesus está dizendo, não. A tua fé sem a obra é morta. E a tua obra também, sem a fé é morta. Não adianta. Tem gente aqui que Jesus está dizendo, olha, eu te chamei para a obra. Aí diz, mas tenho fé, não preciso de ser salvo não, porque a obra não salva mesmo não. Eu sei que a obra que eu faço não me salva. Eu sei que o cargo que Deus me deu não me leva para o céu. Eu sei, aleluia, que tudo que Deus me deu é dele. É para usar para a obra. É para ter misericórdia pelo povo que ele bota na minha mão para orar, para ir buscar, para fazer as coisas. Tem gente aqui que Deus chamou para a obra, mas não está fazendo a obra. Está dizendo assim, eu tenho fé. Jesus está dizendo, cadê a obra? Os dois têm que andar assim, ó, alinhado. A fé e a obra, e a ação. Assim, ó. A fé está assim e a obra está lá embaixo. Aí uma hora, aí tem gente que está com a fé aqui e a obra lá em cima. Tem gente que tem obra, mas não tem fé. Se Deus deu essa palavra, porque alguém aqui está assim. Que adianta nós visitar as famílias. E muitas das vezes nós sabemos que está precisando e nós não ajudar. Deus está dizendo assim, tenha misericórdia. Aleluia. Quando eu estava montando a mensagem, Deus estava dizendo, sabe o quê? Tem pessoas que eu chamei para ter misericórdia. Para quando uma irmã de madrugada estiver precisando de uma oração, sai do seu conforto. Misericórdia é isso, irmã. É tu saber que Deus te deu um dom para colocar a mão na pessoa para te dar um abraço, uma oração, uma palavra, uma madrugada. Quantas as vezes o pastor Rivaldo liga para mim, ele estava viajando e ele ligou para mim de meia-noite, eu tinha acabado de chegar em casa, de uma visita também. Aí eu fiquei com a mão na cabeça, eu ia fazer a janta para dar pia, eu disse, e agora? Eu vou masquei, Rivaldo tinha viajado para João Pessoa. Era meia-noite. Aí eu disse, não, meu Deus, eu vou chamar o presbítero Jardiel. Eu liguei para Jardiel, Jardiel disse, eu vou. Aí eu disse, e agora? Jardiel vai com Elaine. E eu vou com Vinícius. Liguei para Vinícius, estou aqui. Eu digo, Vinícius, vamos fazer uma obra. Tu é diácono da igreja. Jardiel é presbítero. Eu sou missionário e o pastor está longe e ele mandou fazer essa ação. Então eu saí do meu conforto para fazer o que Deus mandou. E que nesta noite Deus está dizendo, sai do teu conforto, igreja. Tem pessoa aqui que recebeu obra para visitar pessoas, mas não quer sair do seu conforto, não quer deixar, aleluia, para fazer a obra para o Senhor. Aqui isso vai falar mesmo desse homem que estava caído, necessitado. E o próximo, vamos para o próximo. O próximo aqui é Jesus. Mas quem é o próximo do próximo que vive com você? Teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua família. Tem pessoas aqui que guarda toalha de banho, que guarda prato
ato novo. Deus estava ministrando no meu coração. Famílias que pega toalhas novas, guarda o ano todo para visita. Ei, a visita não faz parte da tua família não, querido. Tem mulheres aqui, tem pessoas aqui que guardam toalhas de banho. Por modo, eu estou falando do próximo. O próximo é Jesus. Mas o próximo que você tem, que tem misericórdia, é o da tua casa. Tem gente aqui que não tem misericórdia do da casa, tem dos de fora. Tem gente aqui que dá presente para os de fora, mas não dá para os de casa. E os de casa ficam olhando. Como é que pode? Se eu tiver de dar presente para os de fora, primeiramente eu dou para o meu marido. Eu dou para o meu filho. Eu dou para minha mãe, para minha irmã. Para depois eu mostrar misericórdia pelos de fora. Você que guarda toalha de banho, que faz 100 anos que está lá no armário, que já está empoeirada. Aleluia, quando o teu esposo pedir uma toalha de banho, dá a nova, não dá a rasgada não, irmã. O teu filho está precisando de um sapato. Já chegou ao final do ano. Compra um sapato para o teu filho. Eu estou dizendo porque Deus ministrou no meu coração em casa. Esse é o próximo. Nós vamos ajudar o próximo. Mas o primeiro que nós temos que ajudar é o de casa. Está escrito na palavra do Senhor, primeiro os de casa, depois tu mostra a tua bondade para os de fora. Eu fui com o pastor Rivaldo lá na casa da prefeita Lucinha. Ela não era prefeita, ela era a vice. Aí ele foi, mas eu lá, aí Cristina estava trabalhando lá, não estava nesse dia lá não, estava uma menina fazendo a unha dela, nós ficamos conversando. Aí Rivaldo disse assim, vou deixar uma palavra. Aí pegou a Bíblia dela, fui lá dentro, peguei, dei ao pastor, o pastor abriu. Quando o pastor abriu, o pastor Rivaldo abriu, que foi só nós dois, a palavra, porque foi em Eclesiastes, eu acho, dizendo assim, ó. Primeiro, quando tu quiseres fazer bondade para os de fora, tu faz primeiro para os de casa. Ela não entendeu, mas eu expliquei. Porque antes ela fazia muita ação lá fora, ela levava o povo para fazer cirurgia nos olhos, que ela levou César. Ela levava as pessoas e os de casa. Se Jesus deu aquela palavra para ela, porque os de casa ela estava negligenciando, porque os de casa ela não estava ajudando. O que adianta nós mostrar a bondade para os de fora? Toma irmão um presente e os de casa. Tem gente, irmã, que os filhos fica irado com a mãe, com o pai, porque fica negando coisas que não eram nem para negar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que dar tudo. Não, dê o melhor. Tenha misericórdia, é o teu próximo, é o teu filho, tua mãe, teu pai. Eu vejo muito crente assim, ó, hipócritas. Dentro da igreja quer mostrar a misericórdia que não tem nenhuma. Tem homens aqui, quando a mulher pede o dinheiro para comprar uma roupa, não dá não. Ah, não posso não, mas pode, Deus está dizendo, tu pode. Para. De 9 horas eu entrego. Eu disse, mas Jesus, que o Senhor vai me dar essa palavra, né? Eu sou missionária, aí eu pego, na madrugada, de vez em quando, Deus me mostra as pessoas que estão precisando de alguma coisa, de roupa, de alguma coisa, de ajuda, né? De oração, de eu ir na casa entregar minha história e tudo, aí eu não vou. E cadê a minha obra? Cadê a ação? Cadê a fé? Cadê o teu Deus, o amor? Eu não estou dizendo que você tem que estar amando todo mundo. Você tem que estar colocando todo mundo dentro da tua casa, não, para tu mostrar que tu é boa, não. É quando Jesus mandar tu fazer, tu faz. Jesus falou para mim, tu só coloca a mão para orar quando eu mandar. Tu vai fazer a visita na casa quando eu mandar. Tu vai fazer, tu vai dar alimento, tu vai dar roupa, tu vai dar dinheiro quando eu mandar. Jesus já mandou eu dar dinheiro, olha. Eu disse, mas Jesus, eu nem tenho muito, eu tenho pouco. Quantas vezes já perdi a conta que Deus manda eu dar? No mercado, manda eu dar. E eu dou, tem pouco. Mas minha misericórdia, Deus não mandou? Deus não está mandando você estar ajudando todo mundo, não. Ele vai mostrar a quem você vai ajudar. Voltando aqui para o samaritano. Aqui vai dizer que o levita cantou uma canção linda, mas cadê a misericórdia que não ajudou quem estava caído? Cadê a misericórdia do pregador, da pregadora? Cadê a misericórdia do líder? Cadê a misericórdia dos ombreiros? Cadê a misericórdia do presbítero? Cadê a misericórdia do cantor? Do que limpou a igreja? Que adorou naquele dia, mas quando estava caído, ninguém ajudou. Se nós não tivermos misericórdia daqueles que estão do nosso lado, nós não vamos ter misericórdia mais por nada. Jesus não está mandando nós ajudar quem está lá fora, não.
Ele está mandando ajudar quem está dentro da nossa casa. Se aqui a igreja receber 50, 100, 300 cestas básicas, nós temos que dar ao povo da igreja. Se sobrar, nós damos para o de fora também. Que nós não vamos ficar com alimento guardado para pessoas precisando. Mas primeiro ajudamos os de casa, não os de fora. E aqui tem pessoas que Deus ministrou no meu coração. Tem marido, mão de vaca, que em vez de ajudar a mulher, não ajuda. Mas quando um amigo diz assim, me dá aí 10 reais, vamos ali comer um negócio, vai. Mas em casa fica negando. Viu? Deus está dizendo, é teu próximo, é tua esposa, é teu marido, é teu filho, é teu pastor, é tua missionária, é teus amigos mais próximos. Jesus está dizendo, se você não tiver misericórdia, você, aleluia, não herdará a vida eterna, porque está aqui na palavra. O doutor da lei perguntou, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus disse, amarás teu próximo como a ti mesmo, adorarás e amarás primeiro teu Deus. Tem pessoa aqui que não ama Deus não. Deus está dizendo, use de misericórdia. Ajuda os de casa, irmão. Aquela louça, aqueles pratos bem bonitos que foi comprado, que está lá no armário, aquela xícara. Começa a tomar café com o teu esposo, com o teu filho, com o teu neto, com o teu sobrinho. Não guarda para quem visita, para visitante não, que visitante não serve. Visitante vai passar o ano todinho, não vai na tua casa, e tu morre e fica aí. Se tu comprar uma roupa nova, tu usa hoje, porque tu não sabe o dia da manhã. Seja misericordioso com o teu filho, irmã. Não fica negando pão a teu filho, não. Não fica negando um pedaço de carne. Não fica negando, não, irmã. Tem gente aqui que Deus está dizendo, eu chamei para ir orar na madrugada, mas não ora. Eu chamei para fazer a visita nas casas, mas não vai. Eu chamei, aleluia, para ficar na portaria, mas não quer. Eu chamei para levar a palavra do Senhor na casa de quem está precisando, mas não vai. Isso é amar o próximo. Sai do teu conforto. O pastor Rivaldo por esses dias foi passar a pé fazer uma obra lá. Por quê? Ele quer ser bonito, quer se mostrar? Não. Porque ele tem que fazer o que o bom samaritano ordenou. Usar de misericórdia. Ah, amanhã é da minha igreja. Mas Deus está dizendo, quando eu mandar, tu vai. Nós saímos, passar a pé. E Rivaldo tem uma igreja aqui, tem rei a pé. Mas Jesus mandou. Se Jesus mandar eu também, eu vou para todo canto que ele mandar, até para os Estados Unidos. Se ele pagar a passagem do avião, eu vou. Se Jesus pagar a minha passagem, e a passagem de Idapio para ir para a África, para ir para o Ceará, para ir para os Estados Unidos, aleluia, para onde for, a mulher que vai estar aqui. Mas eu tenho que levar o marido, né? Porque mulher sozinha não pode andar não, né? Amém, igreja? Fique de pé que eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro na tua presença, Jesus. Te agradeço por essa palavra. Porque se a gente vê uma pessoa caída e ferido da nossa casa, pessoas da igreja, pessoa próxima, e nós olhar, e nós não tiver misericórdia, estamos fazendo o quê? Aleluia, para nós entrar na salvação, entrar na vida eterna, temos que negar a si mesmo, temos que sair do nosso conforto, temos que ir, Jesus, na madrugada, nas casas, aleluia, Jesus. Tem gente aqui que o Senhor chamou para fazer a obra, mas diz que não vai fazer, porque a obra não salva. Mas Jesus está dizendo que a obra sem a fé é morta, e a tua fé sem obra é morta também. Então tenha misericórdia do teu próximo. Deus chamou você para orar pelo próximo. Deus chamou você para ajudar o próximo. Tira aquela roupa que tu tem no guarda-roupa guardada e dá para tua irmã. Pega um bocado de sapato que tu tem lá, tu dá também. Aí você diz, e você já faz? Quando Deus manda, eu dou. Porque ai de mim que não tiver misericórdia de dar. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo, na verdade eu até deixei
as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades e até deixou a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Você conhece? Canta para Jesus. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia pra cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. O meu interior, ele vai sendo renovado dia após dia, dia após dia. E mesmo chorando, eu vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, eu vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, eu vou caminhando. Estou sendo abastecido por quem? Pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. O meu interior ele vai sendo renovado dia após dia, dia após dia. Nessa noite, tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, ou tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer renovar a sua aliança, hoje você quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Se tiver alguém nessa noite, é só levantar a mão aí que nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança? Ou alguém que ainda não aceitou a Jesus, mas hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Não tem ninguém? Então vamos terminar o culto para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por mais um culto na Tua presença. Que o Senhor possa nos despedir para casa. Desperta no nosso coração tudo aquilo que foi ministrado nas saudações, nos louvores, na palavra. Aquilo que o Senhor tem chamado a Tua igreja e o Teu povo para ser e fazer. Desperta a Tua igreja, Senhor. Nos leva em segurança. Cega os nossos inimigos. Cega o homem mau. Cega aquele carro, aquela moto desgovernada que vem para destruir. Que o Senhor possa tirar dos nossos caminhos todo aquele que vem para matar, roubar e destruir. É assim que nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz: coxa com as mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo e toda sorte de bênçãos seja derramada sobre todos vocês, não só agora, mas para sempre. A igreja diz:
Tchau, até o próximo culto, se Deus quiser.